Shalom a todos, Erev Tov, Lekulam, Shalva Tov. Eu quero compartilhar com vocês uma pérola de David Ameller, que é o rei Davi. Uma pérola da cultura judaica no Tratado de Shabat, que faz parte da coletânea do Talmud, Tratado de Shabat 30a, que foi decretado no céu que David Ameller, o rei Davi, morreria em um sábado, porém, ele queria falecer no primeiro dia da semana. Salmos de número 39, Salmo 39, número 5. Davi, ele faz uma tefilá, ele se consulta a Deus, era costume Davi se consultar a Deus através de Urim, Vetumim ou através de tefilá, tefilá que é oração. Ele perguntou a Deus o seguinte: Adonai, faze-me saber o dia da minha partida. Ou seja, mostre-me, Adonai, o fim de minha vida e quantos dias me resta. Os nossos sábios dizem no Tratado do Talmud 30a que uma Batkov quer dizer voz celestial, ou através de Urim Vetumim, o Eterno, Deus, o clemente, o bondoso, o passivo, o justo, falou com David Ameller, falou com o rei Davi. Está decretado diante de mim que não revelo o fim da vida de nenhum mortal, ou seja, de nenhum ser humano. Só que o tratado continua dizendo o seguinte: David Ameller, que é o rei Davi, ele perguntou outra vez: deixe-me saber em que dia da semana eu vou morrer. O Eterno responde outra vez a Davi: você morrerá em um Shabat, você morrerá em um sábado. Porém, Davi Ameller, o rei Davi, ele pediu a Deus: deixe-me morrer no primeiro dia da semana, para que a honra, a kavod, honra quer dizer kavod, a honra do Shabat não seja manchada. O Eterno disse: naquele dia já chegou, e o tempo do Malhut ben Shalomon, o Malhut ben Shalomon, ou seja, o reino de seu filho Salomão, já chegou. Daqui, pessoal, eu estarei descodificando o porquê que os discípulos, os Talmidim de Jesus, de Yeshua HaMashiach, se reuniam sábado à noite, que não é o primeiro dia da semana, ou domingo, como ensinam muitos por aí. No judaísmo, o anoitecer do sábado é quando começa o primeiro dia da semana. Embora o Shabat tenha terminado, a noite, porém, ainda é Shabat. A cerimônia da Havdalah inicia cada semana. Depois da Havdalah, é costume comer uma refeição que às vezes é conhecida como o Seudat de Davi Malka Meshirá, ou seja, a refeição de Davi, o rei ungido. Por isso, senhoras e senhores, que os discípulos, os Talmidim de Yeshua, de Jesus, se reuniam no primeiro dia da semana, em Atos 20. Se reuniam no sábado à noite e observavam uma refeição habitual. Como eu falei para você no começo, que segundo o Talmud, Tratado de Shabat, Deus revelou a David Ameller que ele morreria no sábado.
Após a conclusão de cada sábado, o rei Davi organizava uma festa de celebração e agradecimento por ter sobrevivido a mais uma semana. E foi assim que surgiu o costume da refeição de sábado à noite e não no primeiro dia da semana, como ensinam por aí, que acham que é o domingo. Então, olha só, há uma probabilidade de que Yeshua, de que Jesus, ele ressuscitou nesse horário, ou seja, pós-Shabat, não no domingo, é apenas uma probabilidade. Eu não estou aqui provando nada, eu estou dizendo que isso pode ter ocorrido nesse período. A ressurreição de Jesus pode ter ocorrido nesse período. Porque o calendário judaico, principalmente nas festas judaicas, que Jesus morreu no Pessah, que é a Páscoa judaica, muitos estudiosos rabinos acreditam que Jesus ele faleceu em uma quarta-feira e ressuscitou em um Shabat. Agora, olha só, eu não estou aqui provando que Jesus ressuscitou no Shabat. Eu estou apenas aqui falando para vocês que muitos rabinos estudiosos acreditam que Jesus ressuscitou em um Shabat. Olha o trocadilho. Davi Améler faleceu. Se isso for verdade, que Jesus ele ressuscitou em um Shabat, até porque Jesus é da linhagem de Davi, da tribo de Yehudá, da tribo de Judá, aqui podemos fazer uma aplicabilidade no texto. Ou seja, Davi faleceu em um Shabat, porque foi decretado no céu, através de uma Bat-Kov, ou através de Urim e Tumim, porque Davi se consultava a Deus diariamente. Daqui podemos aplicar o seguinte: se isso for verdade, de que Jesus ressuscitou em um Shabat, até porque ele disse, eu sou o Senhor do Shabat. Daqui podemos fazer algumas aplicações espirituais. O porquê que Jesus ressuscitou no Shabat. Inclusive, Davi, ele fala assim com Deus, olha, eu não quero falecer no Shabat para que não venha manchar a honra, não venha manchar a kavod do Shabat. Porém, o Eterno disse, eu não posso voltar atrás. Você vai falecer em um Shabat. Então, olha que legal. Se Jesus, de fato, ressuscitou em um Shabat, isso significa que ele não apenas ressuscita no Shabat, mas ele está provando para seus discípulos e futuristicamente falando para as próximas gerações sobre um segredo espiritual por detrás da ressurreição dele em um Shabat. Eu tenho um estudo sobre a ressurreição de Yeshua, ou seja, de Jesus em um Shabat, mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero apenas trazer para vocês aqui a relevância da morte de Davi Améler, do rei Davi, em um Shabat. Até porque muitos judeus acreditam que essa reunião, ou seja, pós-Shabat, um jantar pós-Shabat, que no judaísmo nós chamamos essa reunião de Seudat del Davi Malkal Meshirá, a refeição de Davi, essa refeição de Davi que ele fazia após Shabat, é referida em aramaico como Seudat del Davi Malkal Meshirá, a refeição de Davi, ou seja, o rei Machia ou Moshiá, isto é, o ungido. O que Davi tem a ver com isso? Bom, voltando mais uma vez sobre o falecimento do rei Davi. O Talmud nos conta que o rei Davi perguntou a Deus quando ele morreria. Deus revelou que ele faleceria em um Shabat. Daquele momento em diante, o rei Davi Améler preparava uma refeição para os membros de sua família no final do Shabat para agradecer Hakadosh Baruch Hu, a Deus por ele estar vivo
Mas a ligação é mais profunda, especificamente no sentido de que Davi representa o seu descendente Machia. Olha só isso aqui. Ou seja, o Messias. Davi é a representatividade do Machia, do Messias, o Messias. A refeição, Motzei Shabbat, está ligada à vinda de Machia. Olha só isso, pessoal. Então, os Talmidim de Jesus, de Yeshua, quando se reuniam pós-Shabbat, traz alusão a essa refeição de Davi, a vinda de Machia, a vinda de Jesus. E a Geilat Hamaitim, que é a ressurreição dos mortos. Por isso que eu disse aqui que há uma probabilidade de que Jesus tenha ressuscitado no Shabat, porque esse jantar de Motzei Shabbat está ligado à vinda de Machia e à ressurreição dos mortos, pois esta refeição é a única. Os estudiosos judeus messiânicos dizem que Jesus ressuscitou em um Shabat e não no domingo. Quero que você deixe o seu comentário, sua opinião, que é muito importante, e eu estarei em breve gravando um estudo sobre alguma possibilidade de Jesus ter ressuscitado em um Shabat e não no domingo, ok? Espero que você tenha gostado dessa porção e que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Agora, olha só, pessoal, essa refeição de Shabat, ou seja, essa refeição pós-Shabat, os discípulos e que os ancestrais, nossos ancestrais judeus, participavam de Seudat de Davi, Malukal Meshirá, ou seja, a refeição de Davi ungido, que muitos teólogos acham que a reunião dos apóstolos no primeiro dia da semana era o domingo. Não era domingo, era sábado ainda, trazendo a alusão à ressurreição dos mortos, porque essa reunião, a refeição de Motzei Shabbat, está ligada à vinda de Machia. Olha só, isso aqui é os nossos sábios do Talmud que está dizendo. E a Geilat Hamaitim, que é a ressurreição dos mortos. Inclusive o livro do Zohar, que é o livro do Esplendor, um livro milenar, os nossos sábios dizem que a Geilat Hamaitim, que é a ressurreição dos mortos, vai acontecer em Nisan. Nisan. Nisan é um mês do Semiahag Pessa, que é a Páscoa judaica. E Jesus, ele ressuscita quando? Ele ressuscita em um Semiahag Pessah, na Páscoa. Que profundo, que forte, né? Eu estarei voltando outra vez aqui, falando um pouco mais sobre essa possibilidade de Jesus ter ressuscitado em um Shabat e não no domingo. Por isso que ele diz: eu sou o Senhor do Shabat. Porque olha só o que os nossos sábios, o que os rabinos estão aqui nesse tratado dizendo o seguinte, que essa refeição está ligada à vinda do Messias, de Machia, e também está ligada a Geilat Hamaitim, ou seja, a ressurreição dos mortos. Isso aqui quebra e joga por terra todo o muro de doutrina que defendem a guarda e a observância do primeiro dia da semana. Até porque o primeiro dia da semana naquela época não era domingo. O domingo passou a existir pós o domínio romano. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Lembrando que esse estudo que eu estou gravando para vocês aqui é um estudo aprofundado, baseando-me na cultura judaica e dos nossos sábios do Talmud, tratado de Shabat. Romanos 3, Shaul Hashila, que é o apóstolo Paulo, ele disse que Deus confiou seus oráculos divinos, os seus segredos ao povo judeu. Que Deus abençoe a todos. Zatasheno, com a ajuda de Deus, estaremos de volta com outro vídeo como esse. Peço para você deixar o seu comentário, que é muito importante. Você pode opinar, aí você concorda com isso? Será que, se isso for verdade, Jesus ter ressuscitado em um Shabat, isso com certeza pode mudar alguma coisa em relevância esse costume de guarda de domingo, o primeiro dia da semana? Deixe sua opinião, que é muito importante. Deus abençoe.
Hazak, Hazak, Verit, Hazek. Que sejamos fortalecidos por Deus.